Boa noite aos advogados e às advogadas aqui de Santa Catarina, um cumprimento muito especial. Hoje nós damos início a um projeto muito especial aqui para a Seccional de Santa Catarina da OAB, o projeto WebESA, nesse tempo de crise, nesse tempo de problemas que nós estamos vivendo. A ESA, OAB de Santa Catarina, inova e decide fazer, por todo o tempo de paralisação, todo o tempo que a gente tiver problemas com relação aos cursos presenciais, nós faremos todo dia um WebESA, que vai variar a programação entre 1 e 2 horas, sempre de maneira gratuita e ao vivo aqui no canal da OAB no YouTube. Então, explicando esse projeto, queria fazer um agradecimento muito especial ao nosso presidente Rafael, que se empenhou muito para que o projeto pudesse se desenvolver e que a gente possa, como eu disse, ter todo dia, para cada dia de paralisação das nossas atividades, para cada dia que a gente não vai conseguir chegar nas subseções com cursos presenciais, cursos online, que serão transmitidos aqui da OAB, da Casa dos Professores e assim por diante. Então, esse projeto é um projeto que nos orgulha muito aqui na ESA de Santa Catarina. Hoje, de início, para abrir esse projeto muito interessante, a gente vai ter um professor muito especial, uma figura muito querida aqui na Advocacia de Santa Catarina, além de ser professor da Universidade Federal de Santa Catarina e nosso secretário-geral aqui da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Santa Catarina, o professor Eduardo de Melo Souza. Professor Eduardo, muito obrigado pela sua presença. O professor Eduardo vai iniciar hoje uma série de cursos que a gente está chamando de os 4 anos da advocacia, os 4 anos do Código de Processo Civil de 2015 e os impactos da advocacia. Questões muito objetivas e, em especial, questões muito práticas sobre como que esse Código de Processo Civil está impactando na atividade da advocacia. A delimitação do tema de hoje do professor Eduardo Melo é a tutela provisória, as famosas liminares. Professor Eduardo, muito obrigado pela sua presença aqui, inaugurando o nosso curso. A palavra está com o senhor. Eu vou receber as perguntas pelo chat ao vivo e, na medida do possível, eu já vou fazendo as perguntas para o professor Eduardo e a gente vai interagindo ao vivo. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Professor Eduardo, está com o senhor. Muito boa noite a todo mundo, aos advogados, advogadas que nos ouvem. Obrigado, Marcos, diretor-geral da nossa Escola Superior da Advocacia. Dia cheio desses tempos de pandemia, dia que a gente está negociando algumas suspensões, a questão da Justiça do Trabalho parece que já está se equacionando, também a Justiça Federal também parece que finalmente vai aderir, são notícias que eu estou dando aqui em primeira mão, o presidente Rafael Horn se multiplicando entre Tribunal de Justiça, Justiça do Trabalho, Justiça Federal, Justiça Eleitoral, INSS, Polícia Civil e tudo mais, e para que a gente não perca essa oportunidade de, já que boa parte está em casa, vamos fazer aqui uma espécie de maratona para que a gente possa conversar sobre aspectos que sejam, inclusive, úteis, né? O professor Marcos pediu que eu falasse genericamente sobre o Código de Processo Civil, só que eu falei assim, Marcos, a coisa que mais vai acontecer, aliás, uma das coisas que praticamente só vão acontecer nos próximos 30, 40, 50, 60 dias, serão exatamente as chamadas tutelas provisórias. Pedidos autônomos, pedidos antecedentes, pedidos incidentais, como é que a gente formata essas petições, como é que a gente formula essas petições. O código não é muito claro, aliás, o código, nesse livro 5 que trata da tutela provisória, ele não é muito claro em nada, e ele às vezes acaba confundindo mais do que explicando. Então, já que nós vamos ter que fazer isso nas situações emergenciais que vão surgindo ao longo dessa suspensão de prazos, ao longo desse distanciamento, digamos assim, físico que o judiciário vai ter que impor aos jurisdicionados e à própria advocacia. Então, nada mais justo do que a gente começar essa nossa maratona falando um pouquinho sobre tutela provisória, lá no livro 5 do novo Código de Processo Civil.
eu gosto de introduzir sempre com um pouquinho de história, até para vocês poderem se situar sobre esse assunto que a gente precisa dominar, até para poder entender, né? A gente só entende as pessoas quando a gente sabe a natureza delas. O que é saber a natureza delas? É saber de onde elas vêm, de quem que elas são filhos, né? Qual é a natureza que elas têm. A mesma coisa acontece com o processo civil, a gente tem que saber de onde as coisas vêm. O nosso novo Código de Processo Civil, ele inovou, ou pelo menos tentou inovar, na minha opinião, ele ressuscitou alguns esqueletos que já estavam esquecidos, e esse talvez seja o grande problema do capítulo, que ressuscitou as tutelas que antigamente eram classificadas como só de urgência, dentro de um capítulo, de um livro, o livro 5, ali no artigo 294, tratando de tutela provisória. Por que esse nome, né? Porque quando o Código estava tramitando, o nome desse livro não era tutela provisória, era tutela antecipada, né? Então, não havia, por muitos anos, houve uma discussão entre tutela cautelar e tutela antecipatória, e essa nomenclatura resolveria esse problema. A tutela antecipada englobaria a tutela cautelar. Seria uma questão de intensidade, né? Pouca intensidade antecipatória seria cautelar, muita intensidade antecipatória seria a tutela antecipatória propriamente dita, e a satisfação total do direito seria a chamada tutela de evidência. Então, você teria uma gradação, todas seriam antecipação de tutela, tudo se simplificaria, mas em processo civil nada é muito simples. Então, acabou, quando voltou para o Senado, a comissão do Senado acabou alterando de novo o projeto do Código, o anteprojeto do Código de Processo Civil, como ele veio da Câmara, e voltou a tratar do assunto como tutela provisória, que nós vamos ver aqui que de provisória tem muito pouco, mas, de qualquer forma, foi essa a nomenclatura. Quem me conhece sabe que quando eu começo a abordar um assunto, a primeira diferenciação que eu faço, e coincidentemente também é essa a primeira diferenciação que o próprio Código faz, que é a diferenciação entre processo e procedimento. Então, o próprio Código, no artigo 294, ele trata de processo, ele trata de uma nova classificação dessas tutelas, obedecendo àquela intenção originária da tutela antecipada, mas agora dentro do conceito de tutela provisória. Diz lá o artigo 294, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. O que é isso? Isso é uma nova classificação, né? O que se pretende com isso? Você pretende estabelecer uma classificação que durante décadas ficou calçada apenas na urgência. Não, liminar a gente só pede em caso de urgência. Então, às vezes, o sujeito tinha o direito, estava com a situação absolutamente comprovada nos autos, tinha provas inequívocas, a prova clara do direito dele, mas ele podia esperar 15 anos por uma sentença. Então, o novo Código trouxe essa gradação. Urgência, onde você tem a cautelar e a antecipação de tutela, e a evidência, que será sempre uma antecipação de tutela. Então, o que nós temos aqui? Uma classificação bem simples. Tutela provisória. Abre uma chave com perigo em mora, urgência sem perigo em mora, evidência. Ok? A de urgência se divide em cautelar e antecipatória, e a de evidência sem perigo em mora, apenas antecipatória. Esse é um novo mapa processual dessa classificação do novo Código de Processo. E o que acontece? Logo no parágrafo único desse dispositivo, nós já temos o procedimento. Então, olha só, temos no artigo 294 a classificação processual, tutela de urgência e tutela de evidência, dentro de uma gradação, e no parágrafo nós temos o procedimento que viabiliza esse mapa processual de tutelas. Está lá escrito no parágrafo único, a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, dentro daquele mapa que eu passei para vocês agora, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Ok? O que é antecedente? E é por isso que eu te falo que, às vezes, o legislador acaba ressuscitando uns cadáveres que já tinham sido enterrados há muito tempo. A tutela antecedente nada mais é do que uma versão do novo milênio, da antiga, né, os mais velhos que estiverem assistindo vão lembrar, da antiga medida cautelar
preparatória. O que é a medida cautelar preparatória? Tinha uma característica procedimental de distribuição como ação autônoma, ela vinha antes da ação dita principal, a qual ela prestava referência, a qual ela prestava uma referibilidade, como diria Luiz Guilherme Marinoni, e você ajuizava, pleiteava a sua tutela, estabilizava a sua tutela e depois propunha a ação dita, aspas, principal e seguia o baile na ação principal, cognição, até a sentença de mérito ao final. Era chamada medida cautelar preparatória ou, às vezes, preventiva. Existe um precedente do ministro Fux no STJ, ainda no STJ, que diferencia a preventividade da preparatoriedade, ok? Mas isso caiu agora, nós temos apenas o quê? A opção de mover uma tutela que seja de cunho antecedente e não mais preparatório ou preventivo. O que é essa tutela, a TP, a tutela provisória antecedente? Essa tutela provisória antecedente, ela tem uma feição de petição inicial, onde você pleiteia a tua tutela, só pode ser, nesse caso, de urgência, e aí você vai estabelecer requisitos de uma petição parecidos com o da petição inicial, mas que guardam algumas diferenças que a gente vai tratar ao longo da nossa conversa aqui, ainda essa noite, nessa longa maratona que nós teremos. O que tem nessa anterioridade? A possibilidade de você, depois, no mesmo eixo cognitivo, não mais precisar fazer em paralelo o ajuizamento, a emenda do pedido dito principal, onde correrá o processo. Então, ela não é mais preparatória ou preventiva em paralelo a uma ação principal. Ela é antecedente, portanto, ela antecede no mesmo eixo a emenda que você fará para que ela se transforme numa ação una, dita principal, e aí todos os dois pleitos, o de tutela de urgência e o teu pretensão final de sentença de mérito, corram dentro de um mesmo eixo, dentro de um prazo que o juiz vai arbitrar. Nós vamos analisar esse procedimento com mais calma depois. Mas é apenas para as pessoas entenderem o que é antecedente e no que ela se parece com a antiga medida cautelar e, mais do que isso, do ponto de vista histórico, e mais do que isso, vocês compreenderem que depois haverá ou não, dependendo do tipo de tutela que vocês peçam, a necessidade de emendar a petição, converter o rito de tutela provisória antecedente na ação que vocês vão mover, rumo a uma cognição e, posteriormente, uma sentença de mérito dentro do mesmo eixo cognitivo e não mais, como acontecia antes, dentro de um eixo paralelo, né? Foi talvez a grande inovação, para não ressuscitar de vez as medidas cautelares já falecidas, enterradas, né? E não parecer que nós estamos exumando essa falecida técnica de tutela de urgência, né, que se fazia em paralelo, duas iniciais, duas citações, duas cognições, duas sentenças, duas apelações. Então o legislador, para não dizer que não ficou igual, rebatizou, virou tutela antecedente, só que agora você, no mesmo eixo cognitivo, você segue com uma emenda e tudo vira dentro na esteira da ação e da sentença de mérito que vocês pretendem. E o que é o pedido de caráter incidental? A ação já está proposta, ou no momento da propositura da ação, que é o que nós nos acostumamos, né, nós pleitearmos internamente a petição inicial, onde nós buscamos já a sentença de mérito, uma antecipação de urgência ou uma medida cautelar de urgência. Uma disponibilidade de bens, tipicamente cautelar, uma concessão de um medicamento, uma concessão de uma internação, situação tipicamente antecipatória. Então, a gente move a ação, que é o que nós nos acostumamos, né, desde 2002, quando o Código de Processo Civil
Civil antigo, já revogado, ele estabeleceu a fungibilidade entre as técnicas de tutela de urgência, né? E você poderia pedir tanto autonomamente, numa medida cautelar, ou incidentalmente, como uma tutela antecipatória, uma vez que o próprio legislador não diferenciou mais, todos nós, desde 2002 para cá, nós estamos falando de 18 anos, passamos muitos e muitos anos, mais de uma década, conjugando o verbo pedido incidental. Movia a ação, um capítulo da ação era o teu pedido de tutela, que é o que a gente faz até hoje. Por isso que eu achei, e aqui vai a minha primeira crítica, que exumar a medida cautelar, ainda que parcialmente, nessa tutela antecedente, contraria um pouco o que nós nos acostumamos a fazer desde 2002 até hoje. Mas nós vamos observar que muitas vezes você pode pedir a tutela pela tutela. A tutela de forma muito autônoma, nós vamos ver agora, daqui a pouquinho, lá nos artigos 303 e 304, e nós vamos chegar a essa conclusão de que em 1% dos casos realmente vale a pena a tutela ser pleiteada sob a forma procedimental antecedente. Em todos os outros 99% dos casos, a gente vai continuar pleiteando, como a gente sempre fez, no corpo da petição inicial e, portanto, ela será incidental. Antecedente, autônoma, incidental, já vinculada, já emendada, já segue o pedido e o procedimento cognitivo, o seu rito normal. E é uma questão importante, e a gente percebe aí no legislador, logo no dispositivo seguinte, no artigo 295, a gente percebe a preocupação do legislador em dizer assim, olha, Eduardo, eu não estou ressuscitando a falecida medida cautelar. Tanto é, artigo 295, que a tutela provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas, porque não há mais paralelismo, há incidentalidade. Seja na antecedente, quando depois emendada e transformada no mesmo eixo cognitivo em ação dita principal, seja incidental, onde ela já incide dentro, não há mais aquele paralelismo, portanto, não há mais a duplicidade de custas. Para qualquer um aqui que esteja nos assistindo, olha, mas isso é o óbvio lulante. Mas, às vezes, o óbvio precisa ser dito. Se você está no mesmo eixo cognitivo, significa que você só tem uma citação, uma intimação, que você só vai ter uma sentença, só vai ter um recurso, portanto, não há necessidade de eu recolher duas custas. Daí a lógica do artigo 295, mas eu entendi o que eles quiseram dizer. Eles quiseram dizer o seguinte, olha, antigamente você tinha que recolher duas, agora você recolhe uma, logo a tutela requerida em caráter antecedente não é bem o que é. Claro, não é, mas é parecida, né? O artigo 296, ele trata, talvez, do aspecto processual mais importante, e eu pediria máxima atenção, porque é um pouco teórico, mas é uma teoria que as pessoas precisam entender na hora, inclusive, de fazer um recurso, por exemplo. A tutela provisória, artigo 296, a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência, vou repetir, na pendência, vou repetir de novo, na pendência, mais uma vez, na pendência do processo, mas pode a qualquer tempo ser revogada ou modificada. Esse dispositivo é o dispositivo mais incompreendido, mais esquecido, mais vilipendiado que eu já vi dentro de um Código de Processo Civil. É muito comum um juiz deferir ou indeferir uma tutela, é mais comum que eles indefiram, eles indeferem a tutela que você pleiteou, aí vem um fato novo, né, você agrava, né, vai para o tribunal, eventualmente o tribunal confirma, nega ali a tutela recursal e depois nega o próprio agravo de instrumento, e aí você vai lá, olha, a coisa se tornou ainda mais grave agora, e você pede de novo a tutela. A coisa mais comum que eu escuto de juízes e juízes experientes é, doutor, eu já decidi, o senhor já gravou, está no tribunal, o tribunal manteve, está precluso, doutor. Esse é o conceito que precisa ser compreendido
é processual, é teórico, mas é importantíssimo. O que o artigo 296 me traz é uma autonomia do direito material a uma cautela em detrimento do direito material que eu tenho à sentença. Então, eu não tenho apenas direito a ter uma prestação judicional lá na ação dita principal. Eu tenho direito a que essa sentença me seja útil. E se o objeto da lide perece no meio da lide, entendeu? Eu estou perdendo um outro direito constitucional. A gente nunca pode se esquecer que a Constituição, e agora o próprio Código de Processo Civil, lá no livro 1 da parte geral, diz o seguinte, que é o princípio do próprio acesso à justiça. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão, ação principal ou ameaça a direito. Entendeu? Então, esse que é um ponto que eu reputo principal. Até o nível constitucional, eu tenho dois direitos materiais. O direito à sentença e o direito a garantir à parte uma sentença útil. E é exatamente essa vinculação entre esse preceito constitucional e esse dispositivo no Código de Processo Civil que fica muito claro para todos nós que a decisão, caso ela haja uma dinamicidade fática nela, ela nunca precluirá. Por quê? Houve uma alteração da situação fática, ela se tornou ainda mais urgente. Digamos, eu estou pedindo um medicamento, a situação do perigo da demora era X no momento da propositura, agora é X elevado à 10ª potência no meio do processo. Então, não se pode falar em cima dessa alteração da situação fática que houve ou que se aplica uma preclusão dentro de um direito de pleitear autônomo em relação ao direito de pleitear a própria ação dita principal, onde eu vou pleitear o mérito. Então, esse é um ponto processual principal. Então, o que nós vimos? De processo, a nova classificação, com periculo in mora e sem periculo in mora, né? Urgência e evidência, né? E em processo, autonomia. Em procedimento, o que nós vimos? Essas tutelas se realizam concretamente através da tutela pleiteada em caráter antecedente ou incidental e independentemente de custas, porque agora você só paga, quando for incidental, claro, porque agora você só paga uma vez as custas e não duas vezes, como acontecia antes. Então, dois conceitos processuais, dois conceitos procedimentais, fica claro que vocês começam a diferenciar, a tridimensionalizar esse capítulo do Código, essa espécie de pequena teoria geral que nós estamos conversando aqui agora. Podia baixar um pouquinho o som aí que está me atrapalhando? E aí a gente segue adiante. E aí a coisa fica mais, digamos assim, marcada essa autonomia, que é o parágrafo único do artigo 296, que traz essa autonomia entre direito a uma cautela e o direito à tua sentença de mérito, que é o parágrafo único do artigo 296. O que está escrito ali? Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo. Né? Não é apenas como é que eu posso dizer, esse elemento de procedimental. Ah, não, o processo está suspenso, como, por exemplo, agora com algumas suspensões de prazos, eventualmente alguns processos ficam suspensos, né? Parece óbvio dizer que ela permanece, mas existe algo escondido por trás desse dispositivo, né? É óbvio que o que foi deferido permanece no prazo de suspensão, né? Como acontece num recesso do judiciário entre 19 de dezembro e 19 de janeiro, ou mesmo agora, né, nessa situação gravíssima que nós estamos passando. Então, nesse aspecto, o que a gente tem que entender? Existe algo escondido. Sempre que o legislador fala algo que é excessivamente óbvio e basicamente procedimental, tem um segredinho, tem um link ali que está escondido nesse parágrafo único do artigo 297. E é importante que vocês entendam isso. Há uma vinculação
disso direto com a possibilidade de quê? De rever a qualquer tempo a sua tutela. Essa possibilidade de não preclusão da tutela. Então, quando ele lembra que ela permanece, entendeu? Pode permanecer, mas o juiz pode, dependendo do tipo de suspensão, entendeu? Caso ele não tenha concedido, ele possa agora conceder. Olha, nós não sabemos, essa pandemia, nós sabemos como ela está começando, mas nós não sabemos como é que ela vai terminar. Nós não sabemos quando ela vai terminar. Então, aquela tutela que tinha sido indeferida já tem hoje um fato novo. Olha, nós estamos virando uma situação em que aquele dinheiro não pode ficar bloqueado. Há um perecimento do direito aí. Olha, aquele cônjuge não pode ficar afastado do lar. Ou então, agora sim, ele tem que se afastar do lar. Entendeu? Então, são situações fáticas que me deixam reafirmadas e afirmadas nesse artigo 296, no parágrafo único, e mais do que qualquer do que qualquer outro, agora no artigo 297. O 296, caput, o parágrafo único do 296 e o 297, eles formam um pequeno microsistema que reafirma essa possibilidade de eu alegar fatos novos e sempre poder pleitear, de acordo, claro, com a prova, né, essa situação. E a prova acaba se tornando importante. Existe esse microsistema muito claro no artigo 297. O que diz o artigo 297? É o famoso poder geral de cautela. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. Como é que é? O juiz poderá determinar as medidas que ele considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. Procedimentalmente falando, quer dizer o seguinte, ele não está adstrito ao teu pedido, ok? Esse é um primeiro ponto importante, coisa que não acontece quando você faz um pleito após a emenda, quando a ação vira dita principal, que você tem que fazer um pedido certo, né? E o juiz tem que deferir ou indeferir, ele não pode inovar, né? Extra, ultra, petita, né? Aqui o juiz ele tem uma discricionariedade. E é exatamente essa palavra que define, né, o poder geral de cautela, o PGC. Esse poder geral de cautela é a discricionariedade do magistrado que tem para pedir mais providências, indeferir, deferir ou deferir com contracautelas, deferir com outras medidas que ele ache mais adequadas e proporcionais. E o que define, né? Mais uma vez, a gente é obrigado, né, como a gente está falando no microsistema processual, né, desse sistema dos artigos 296 e 297, tem alguma coisa por trás disso. E o que tem? Tem um pouquinho de teoria da prova, porque quando você fala em convencimento, o Kelsen fala isso no livro dele, O que é Justiça, né? Na realidade, ele já introduz logo no primeiro, acho que na introdução do livro ele já fala isso, né? Na realidade, não é o que é justiça, é o que é verdade. Só que eu perguntar o que é verdade, eu não vou conseguir ter o mesmo chamamento que eu tenho, a mesma atenção que eu tenho, se eu perguntar o que é justiça. Mas justiça é verdade. Só que a minha verdade é diferente da sua verdade, né? Tem toda uma filosofia aí, e principalmente na forma que o juiz tem de se debruçar sobre as provas, né? O que é prova para nós pode não ser prova para o juiz, e o que é prova para o juiz pode não ser prova para nós. Por isso é que eu acho que a gente tem sempre que fazer uma referência à teoria da prova, sempre que a gente trata do artigo 297. Porque a gente se acostuma a achar, né, que tudo é prova. Né? Lá na Universidade Federal de Santa Catarina, outro dia eu vi numa petição do escritório modelo, não, nós estamos anexando várias provas aqui. Aí eu perguntei para o aluno, o que é prova para você? E o aluno ficou assim meio perplexo. Como assim, professor? Prova é isso aqui, ó. A gente está mostrando o que está acontecendo. Eu falei assim, olha, primeiro te acalma. Prova, no sentido rigoroso da palavra, ele é muito rara. Provar alguma coisa significa o quê? Significa a demonstração cabal de um fato pretérito na sua inteireza enquanto tempo, meio e modo. Eu acho que na minha vida, nesses 35 anos de advocacia que eu tenho, eu acho que eu lidei com prova 2 ou 3 vezes. Prova no sentido correto da palavra, né? Foi numa ação
onde eu estava pleiteando danos morais e materiais e estéticos ao Estado, contra o Estado, por um agente da Polícia Civil que foi agredido na nuca por uma enxada por um preso que estava andando solto dentro da delegacia de polícia. E por que eu digo que isso é prova? Porque eu tinha dentro da delegacia uma câmera que filmou com data, com local, com toda a materialidade, tudo dentro. Então, aquilo ali, pela primeira vez, ou pela segunda ou terceira vez na minha vida, eu estava lidando com uma prova. O que a gente lida é abaixo de prova, no mais das vezes, né? O que a gente tem, na realidade, são começos de prova, para utilizar a expressão que o próprio Código de Processo Civil usa no artigo 444, né? Onde a gente combina um e-mail com um depoimento, onde a gente combina um contrato com uma testemunha para estabelecer a extensão daquele contrato. E o que é isso? São provas? Não, eles são começos de prova. E nesses começos de prova, eu tenho o quê? Eu tenho que ter um somatório que me traga a prova. Entendeu? Então, é importante que vocês compreendam, né? Eu me lembro, quando eu era pequeno, Carlos Lacerda indo para a televisão ou para os jornais, ele pegava a carteira de identidade da mãe dele e dizia, está aqui a prova da corrupção do governo. E aparecia no dia seguinte, Lacerda prova a corrupção do governo. Só que era a carteira de identidade da mãe dele. Então, é importante que a gente entenda que, se você não consegue demonstrar cabalmente o fato pretérito quanto tempo, meio e modo, você não tem uma prova. O que você tem é que começar a construir essa prova através de começos de prova, né? Apenas para completar o raciocínio, entre prova, começo de prova, abaixo de prova, de começo de prova, você tem os indícios probatórios. O que são indícios probatórios? São caminhos da prova, né? Então, são meios através do qual o juiz vai buscar começos de prova ou a própria prova. Então, uma delação premiada. Delação premiada é prova? Não. É começo de prova? Também não. Pode sustentar uma decisão? Não. Ok? Mas ele pode indicar o caminho da instrução. Então, por exemplo, estive na Petrobras no dia 19 de janeiro de 2014. Ótimo, pega as câmeras da entrada para ver se ele realmente esteve. Opa, começo de prova, né? Pega as agendas dos executivos que ele foi visitar. Opa, começo de prova. Pega testemunhas que viram. Opa, mais outro começo de prova. Somados os três, pá, eu tenho prova. Entendeu? Então, é importante que a gente tenha claro essa tridimensionalidade que a prova tem, para que a gente possa hierarquizar e colocar, e anexar a petição inicial e até organizar o nosso raciocínio, né? Porque todo mundo fica me dizendo, eu tenho alguns clientes que consultam o Google todo dia, e eles adoram o conceito de prova cabal. Doutor, isso aqui é prova cabal, é cabal. Eu falei assim, a prova cabal de quê, querido? Não, e aí ele me mostra, por exemplo, uma gravação, né? E na gravação está ele gravando lá, a pessoa lá. Não, mas você me disse que eu não tinha direito nenhum, né? E agora? Então, quer dizer, o que você está vendo? Uma pantomima, o sujeito está induzindo, né? Essa gravação precisa passar por perícia, entendeu? Então, isso aí, miseravelmente, é fronteiriço entre indício e começo de prova. É uma fronteira ali, eu nem sei qual dos dois é. Mas o fato é que, se eu somar a uma série de outras coisas, eu consigo ter uma prova. Muito mais pelas outras coisas que eu trouxe do que pela gravação propriamente dita, que até então o sujeito dizia que era uma prova cabal, né? E não existe essa história de prova cabal, né? A prova é talvez o aspecto mais filosófico. Um dia eu venho aqui falar mais especificamente sobre teoria da prova com vocês, mas, por hora, para fins da gente entender o alcance do artigo 297 e entender como é que o juiz pode fazer isso, e, aliás, o juiz deve fazer isso também na sentença, né? Essa hierarquização mental que eu estou explicando aqui para vocês, cada vez que vocês analisam um arcabouço probatório, uma comunhão de começos de prova,
prova, entendeu? O juiz também tem que fazer na sentença. O problema é que o juiz também faz confusão na sentença, né? O juiz se apega a um depoimento, esquece outro, né? Então, o que eu vejo é muito mais as sentenças corroborando teses vencedoras do que dando uma satisfação para quem perdeu de por que ele perdeu, por que aquelas provas não foram importantes, se elas são, hierarquicamente, tão boas quanto aquelas que o juiz usou. Então, é um trabalho de artesanato onde ele pinça o que ele quer. Então, o juiz acaba não fazendo uma sentença, ele acaba aderindo a uma tese. Entendeu? Então, por quê? Porque ele acolhe uma prova e relega a outra a um segundo plano e não explica por quê. Né? Então, esse é um elemento que essa hierarquização que eu estou explicando para vocês, é um elemento que torna mais objetivo, mais imparcial. Entendeu? Hierarquizar é tornar-se imparcial. Por isso que eu acho que é tão importante esse microsistema do artigo 297 do Código de Processo Civil. Né? Essa pequena teoria, introdução à teoria da prova, teria que explicar para vocês a parte litúrgica da prova, mas isso deixa para uma outra oportunidade. No parágrafo único, como eu tive processo no caput, eu tenho o procedimento. Está lá escrito: a efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório de sentença no que couber. Porque o que acontecia? Também uma tentativa de consertar equívocos do Código passado. O Código de 1973, reformados em 94, 95, 97, 98, 2000, 2002, 2005, 2006, né? Esse código tão retalhado, tão reformado, ele tinha um problema. Você ganhava, às vezes, a tutela, mas não levava. A tutela era tão antecipatória, a tutela era tão satisfativa, que você não tinha como executá-la. Por quê? Porque lá, né, é o problema do carro. Você mexe num lugar, mas você tem que mexer em outro, porque o motor do carro forma um sistema. O código é a mesma coisa, ele forma um sistema. Se você reforma o código e traz uma tutela que satisfaz tanto, que praticamente implica numa execução antecipada, você tem que mexer lá no processo de execução e dizer: são títulos executivos judiciais, o quê? A sentença e a decisão antecipatória, etc. e tal. Por isso, esse parágrafo traz esse esclarecimento. Entendeu? Eu agora posso executar. Eu ganhei uma pensão por morte, eu ganhei um pensionamento qualquer, eu já posso começar a executar, entendeu? Porque agora já tem uma simetria que me leva, que conecta a tutela provisória ao processo de execução, às formas de cumprimento de sentença, né? No caso aqui, um cumprimento provisório, tutela provisória, cumprimento provisório de sentença. Então, mais uma vez, a dicotomia entre processo e procedimento, entre caput e parágrafo no artigo 297. No artigo 298, eu tenho uma referência também, de novo, principiológica, no sentido que, na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará o seu convencimento de modo claro e preciso. A motivação das decisões judiciais, antes na Constituição, lá no artigo 93, agora também está no livro 1 da parte geral do Código de Processo Civil, por incrível que pareça. Mas, mais uma vez, o artigo 298 ele fala mais por aquilo que ele não diz do que aquilo por que está escrito. Né? E a decisão que postergar a análise, né? Tem sido tristemente comum, né? Analisarei o pedido de tutela incidental da inicial após a contestação. Aí vem a contestação, o escrivão esquece, vem réplica, vem tréplica, vem saneamento, e aí se passa o tempo do processo. É importante que as pessoas entendam o seguinte: existe aí, quando você tem urgência e o juiz posterga, existe prejuízo, portanto, essa decisão é agravável. Entendeu? O problema aí que os tribunais têm encontrado é o problema chamado supressão de instância. Isto porque a postergação é uma não decisão. Né? Porque negar é uma decisão, conceder é uma decisão, isso está absolutamente claro. Volto a dizer, toda vez que o Código de Processo Civil diz o óbvio, desconfiem, tem algo por trás. E o que tem por trás aí é exatamente isso, esse conceito estranho de postergação que eu vejo os magistrados, essa perplexidade, né, que o magistrado tem diante de não saber se é bem urgência. Né? Eu tive uma vez um processo
processo onde eu tinha uma escritura pública, onde o réu reconhecia o direito do meu cliente, e o juiz, não, ele desconfiou, ele disse, não, tá, meu Deus do céu, tá aqui, tem uma escritura pública, eu tenho que ouvir o réu antes, não é possível, entendeu? E postergou, e a minha tutela de urgência até hoje, de urgência, não teve nada analisado por esse magistrado. Então, por quê? Porque ele não acreditou, né? Era grande demais, era claro demais, né, para ser verdade, e mesmo depois que eu provei que era verdade, entendeu? Ele ficou, mas não pode ser. Então, para vocês verem como esses artigos se conectam, 297 fala de teoria da prova, e prova é subjetivo, é preciso hierarquizar, e se eu tenho uma prova emanada da parte contra a qual eu quero fazer a prova, entendeu? Eu tenho exatamente o conceito de prova inequívoca, né? O que é o juízo de certeza? A prova não foi emanada de mim, a prova é uma confissão da parte contrária. Então, quando a prova vem da parte contrária, quando o documento é emanado da parte contra a qual se quer fazer a prova, entendeu? Primeiro, dispensa-se o contraditório, e segundo, ganha ares de prova inequívoca, o que torna, digamos assim, dá muita pouca margem para o magistrado discutir aquele documento lá nos termos do artigo 297 e dá mais razão ainda a ele não postergar no artigo 298. Então, o que acontece? As decisões que postergam, as decisões que empurram a decisão, também geram prejuízo, porque tempo é prejuízo, né? E também são agraváveis. O problema é que o tribunal ele se divide um pouco, especialmente o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Tem uma corrente que eu digo majoritária, que diz que o tribunal não pode se substituir ao juiz, né? E ao fazê-lo estaria suprimindo uma instância, né? E, portanto, se considerar que tem direito a ser discutido ali, ele impõe ao juiz, olha, decida, nega ou concede em 48, em 72 horas, em 5 dias, e aí ele dá um prazo para o juiz se manifestar, ou então uma corrente minoritária de magistrados mais ousados, digamos assim, processualmente, que diz, não, por simetria ao princípio da causa madura, eu não vou devolver para lá, eu já vou aqui, vamos tocar, entendeu? E eu já defiro como deferiria se ele tivesse negado. Então, não há supressão de instância, há imposição da instância hierarquicamente, do ponto de vista recursal, superior a uma decisão que gerou prejuízo. Então, o artigo 298, outro que tem uma sombra por trás dele, que é exatamente essa postergação. E o artigo 299 trata, eu acho que, da parte mais sensível para os senhores, e aqui eu vou me demorar um pouquinho para explicar para os senhores. Ele trata de competência. Mais uma vez, ele diz o óbvio. 299, a tutela provisória, será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Então, quando ela é antecedente, para onde que eu vou distribuir? Para a vara civil competente para conhecer do pedido principal, né? Não há mais aquele paralelismo, e mesmo que houvesse, eu teria uma situação de referibilidade que implicaria na distribuição da cautelar na mesma na mesma vara da ação principal. Aqui, por simetria, você tem a mesma coisa. Na antecedente, você distribui aonde? Aonde seria competente, né? Para conhecer do pedido dito principal. Mas o meu problema não é isso, é que competência é a primeira coisa que vocês escrevem numa petição, não é? Vocês colocam lá, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito de quê? Da vara civil, ok? Se for, por exemplo, uma tutela após o acórdão no tribunal, vocês têm que fazer ao juiz vice-presidente que vai apreciar a admissibilidade do teu recurso especial. E assim por diante. Então, a gente tem sempre que ter a noção de por onde que vai passar o meu pedido principal, e ao ver por onde vai passar o meu pedido principal, a admissibilidade ou não dele, entendeu? Para lá que eu vou endereçar a minha petição. Só que aqui eu tenho só a ponta de um iceberg. É só a primeira linha de uma petição. E todo o resto da petição? Onde é que está escrito, dentro de todo esse livro 5, qual é a estrutura de uma petição inicial? Ela é idêntica à da ação? Ela é parecida, mas ela não é igual, ela tem peculiaridades. E aqui, então, eu abro um parênteses
processual e procedimental, de novo. Procedimental. Eu tenho visto as pessoas complicarem demais o pedido quando ele é antecedente, e até quando ele é principal, e até quando ele é inserido dentro da petição inicial, ele é incidental dentro da petição. Então, ele não é incidental no processo, ele é incidental dentro da petição, ele é incidental e autônomo dentro do processo, ou ele é antecedente e antecede ao próprio processo. E eu tenho visto que as pessoas não conseguem dissociar, e na realidade a petição de uma tutela provisória em caráter antecedente, ela tem suas peculiaridades, né? A gente fica vendo lá, primeiro, procedimentalmente falando, é uma tutela de urgência. Gente, sejamos objetivos, né? Então, sejamos claros, sejamos objetivos, texto limpo, papel branco, né? Não vamos rebuscar demais, né, o pedido da tutela de urgência, porque você pode recair naquele célebre precedente de um juiz catarinense que indeferiu o mandado de segurança de 54 páginas, porque se você levou 54 páginas, significa que você não tem direito líquido e certo. Né? Então, não há. O pedido de tutela é um pedido muito simples. Eu nunca me esqueço nessa capacidade de concisão, né? Eu nunca me esqueço da petição inicial que circulou através do Conjur, da inicial do pedido de recuperação judicial. Gente, o pedido de recuperação judicial, a inicial de um pedido de recuperação inicial, feita pelo professor Sérgio Bermudes, do Rio de Janeiro, do grupo X, do Ike Batista. Era todo um grupo. Então, eram várias empresas. Então, vocês imaginem gráficos, balanços, análises contábeis, né? Vocês imaginam, nossa senhora, de um grupo inteiro, a petição inicial deve ter umas 200 páginas. Teve 20 páginas. Em 20 páginas, ele conseguiu estabelecer a objetividade e a concisão. Agora, imagina o professor Sérgio Bermudes fazendo, com a elegância que lhe é peculiar, uma tutela provisória em caráter antecedente. Né? 2, 3, 4 páginas, você consegue estabelecer. Porque eu não estou falando de dos fatos, eu estou falando do perigo da demora, eu não estou falando de do direito, eu estou falando do fumus boniuris, eu não estou falando de do pedido, eu estou falando de um requerimento de tutela muito mais simplificado, entendeu? Então, se vocês observarem, né, há uma simetria, há uma lógica, uma aparência de semelhança entre as duas, mas eu tenho que trocar os títulos aí, né? Então, sem aquela coisa né, advogado adora, excelentíssimo senhor doutor, não, exmo, senhor, doutor, juiz de direito, fulano de tal, não tem contração, não tem nada, senhor, ocupa a folha, espaço duplo, né? O juiz está cansado de ler, então sejam objetivos, se puder ali, no primeiro capítulo, em vez de colocar dos fatos, colocar o do periculum in mora, mas coloca do periculum in mora, 2 pontos, né? A empresa está à beira de ser fechada. Então, você já antecipa o que você vai escrever, facilita para quem vai ler, entendeu o que vai. Né? A gente tem mania de colocar em 21 de agosto de 2019, o primeiro requerente, ora, terceiro recipiente, ora, quarto reconvinte. Nossa senhora, ninguém está prestando atenção no que vocês estão escrevendo. Né? Entabulou, porque tem que ser cafona para escrever, não assinou, não é? Né? Então, as pessoas têm um ranço, né, de complicar, né, com o quarto réu, quinto reconvinte. Gente... E aí coloca lá o nome do contrato. O contrato de prestação de serviços autônomos, não sei o que lá, pela prestação de R$ 1.324,32, ainda abre em parênteses e coloca o número do lado. Gente, redação de contrato, redação de contrato, redação de petição, redação de petição. Se vocês colocarem redação de contrato, onde a certeza é muito mais importante do que a clareza, entendeu? E confundir as duas redações, a tua petição vai ser ineligível. Entendeu? Colocou o número está certo, não precisa repetir, não precisa colocar por extenso. Não, ainda coloca, quando é 1000, 1000 com H, que eu nunca vou entender de onde é que tiraram esse H.
entendeu? É do tempo do preenchimento de cheque, entendeu? Então, sejam objetivos, sejam claros, apenas mudem o silogismo da petição. Eu não estou aqui para falar dos fatos lá do meu pedido principal. Eu estou aqui para narrar o meu perigo da demora. Eu não estou pedindo para exaurir o direito lá da petição inicial. Eu estou aqui para estabelecer o meu fumus boniuris, né? Eu não estou aqui para estabelecer requerimentos complexos em acumulação de ações eu estou aqui para pedir 2 ou 3 tutelas de urgência, uma disponibilidade de bens, né? Uma pensão alimentícia, uma hipoteca judiciária, uma situação que eu possa efetivamente simplificar e é bom porque na tutela provisória eu posso inventar nomes, coisa que lá na ação principal eu tenho uma limitação, né? A gente sabe que as ações são declaratórias, constitutivas, condenatórias, mandamentais e executiva lato sensu. Não é a ação de decretação de não sei, do quinto dos infernos, de reconhecimento. Não, é uma ação simples, caramba. Faz o negócio direito. É uma ação declaratória, é uma ação constitutiva. Então a tua capitulação lá ela tem que ser mais caprichada. Aqui na tutela provisória vocês têm plena liberdade de inventar a cafonice que vocês quiserem. Então, para requerer a tutela de urgência no sentido de reconhecer o reconhecido do reconhecimento, claro, entendeu? E cabal. Inventem o que vocês quiserem, porque a tutela ela não tem uma capitulação tão exigente, porque ela não vai fazer coisa julgada, já explicamos isso, ela é provisória, né? Que tem na hora de capitular os pedidos principais. Então, essa é uma dica que eu dou. Mas processualmente, entendeu? Isso é procedimental. Processualmente, a petição inicial também me traz algumas características importantes, especialmente no pedido. E aí eu vou pedir para vocês pularem do artigo 299 para os parágrafos 1º e 2º do artigo 300, que, ao tratar da tutela de urgência, me trazem normas de uma petição inicial. O parágrafo 1º diz o seguinte: para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir danos que a outra parte possa vir a sofrer. Ok? E o parágrafo 2º, que diz que a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente, a famosa inaudita altera parte, né? Ou após justificação prévia. Todas as vezes que eu faço uma tutela antecedente, e pelo visto agora, nesse período de pandemia do coronavírus, eu vou ter que fazer isso, eu peço a liminar inaudita altera parte. Mas eu faço pedidos que sejam, digamos assim, acumulados sucessivos. Né? O que é acumulação sucessiva? Né? Você vê uma possibilidade de deferir, mas eu quero que você, caso você não esteja totalmente convencido, analisa também esses dois. Então, eu sempre peço a tutela inaudita altera parte, parte é em latim, não é pars, ok? Porque é ablativo, é complemento verbal, então a conjugação é parte e inaudita, inaudita com U e não com L, porque é de audição, inaudita altera parte e não pars, você só usa pars quando é sujeito da ação, inaudi altera pars, né? A parte contrária será ouvida agora, pars, aí está no sentido de sujeito, então é pars, não é parte, pelo amor de Deus, não confundam. Parte é inaudita altera parte, ok? Pars é quando ela é sujeito da oração, ok? Então eu sempre peço, mas caso ele entenda que queira postergar, já vimos que isso é uma possibilidade concreta, ou que ele queira indeferir, não indefere, querido. Marca uma justificação prévia. Eu te encho de testemunha. E eu sei que a tua agenda da próxima sexta-feira está livre, porque vocês nunca marcam audiência na sexta-feira. Então, o que eu tenho? Ótimo, eu tenho tempo e eu tenho forma de levar unilateralmente testemunhas que vão convencer o magistrado da minha verdade. Ok? Ou então, ouviu a testemunha, segundo pedido, né, ali, para ele poder, o sucessivo para ele poder entender. O que tem ali? Olha, mas caso mesmo assim você esteja com medo, porque vocês estão sempre com medo de deferir uma tutela, pelo quê? Pela irreversibilidade. Ó, tá aqui, ó, um terreno de caução, entendeu? Então, olha aqui, eu pedi sem ouvida da parte contrária, eu pedi sem ouvida da parte contrária, mas com justificação prévia, ouve as minhas testemunhas se for necessário, mas não indefere, mas olha, se mesmo assim você quer indeferir, olha, está aqui um terreno, eu estou caucionando eventual dano, me dá essa droga. Isso, se for um caso de arresto, inclusive, é obrigatório para o juiz conceder.
Entendeu? É um requisito objetivo. Então, olha só, no final da sua petição, né, aquele requerimento livre que vocês podem inventar, então, vem requerer a Vossa Excelência se digne deferir a tutela cautelar no sentido da indisponibilidade de bens, caso Vossa Excelência assim não entenda, de deferir liminarmente inaudita altera parte, entendeu? Queira deferir, então, a justificação prévia, e caso mesmo assim Vossa Excelência teime e não deferir, toma aqui uma caução, entendeu? Então, são formas de você convencer o magistrado do mesmo ímpeto, da mesma prova e do mesmo elemento de convicção que você tem para fazer a tua petição como primeiro juiz da causa, o juiz, como segundo juiz da causa, vai conseguir compreender. Você leva provas mais coerentes, o juiz quando eu gosto muito da justificação, porque eu brinco que a justificação dá rosto ao processo. E todas as vezes que o juiz deixa de enxergar um número e começa a enxergar um rosto naquele processo, e as testemunhas da justificação são muito importantes para dar esse rosto, ele olha nos olhos, ele termina a audiência de justificação, nem precisa da caução. Ele vai lá e defere. Então, além daqueles requisitos especiais que eu narrei acima, quando eu tratei do artigo 299, esses 2 parágrafos do artigo 300, no caso de tutela de urgência, eles nos trazem essa, digamos assim, essa facilidade de convicção, de convencimento do magistrado lá naquele poder geral de cautela subjetivo que ele tem. Então, é importante, isso é muito importante. Então, a justificação tira do assessor, tira da mão do sujeito que está mais vinculado a uma automação e passa para um sujeito que quer ver um rosto no processo. Por isso, esses 2 parágrafos do artigo 300 são tão importantes. E aí a gente começa a entrar, saímos dessa análise, digamos assim, introdutória, e a gente começa a analisar as tutelas propriamente ditas. A primeira tutela, já antecipei a vocês quando analisei esse parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 300, é a chamada tutela de urgência. Eu passei a minha vida inteira vendo decisões do tipo assim sendo presentes os requisitos do fumus boniuris e do periculum in mora, defiro. É importante que vocês entendam que fumus boniuris e periculum in mora não são elementos monolíticos de uma decisão numa tutela provisória, especialmente numa tutela de urgência. Existe um deles predomina sobre um outro. Então, eu tenho, lembra que eu estava explicando para vocês que tudo isso seria tutela antecipada, começava na cautelar, menos antecipação, você tinha a antecipação e depois você recaía na certeza absoluta, que era a tutela de evidência. Então, o que você tem? Você tem uma gradação. Quando você tem cautelar, você tem menos fumus boniuris e você tem muito periculum in mora como elemento dominante para conceder, né? Quando você fala de uma tutela antecipatória, se você está seguro para antecipar, você tem muito mais claro o direito do que propriamente o periculum in mora, e na tutela de evidência inverteu. Entendeu? O fumus boniuris é gigantesco e o periculum in mora, às vezes, é ridículo. Então, olha só que coisa engraçada. Periculum in mora grande, fumus boniuris nem tão grande, né? Vai emparelhando e depois vai invertendo quando você chega no final desse termômetro, digamos assim, de tutelas provisórias que a gente pode deferir. As 2 primeiras com urgência, as segundas como evidência. Então, essa viagem entre um tipo de concepção de tutela de urgência até a tutela de evidência implica numa inversão de valores, né? E é engraçado que eu vejo as pessoas tentando dar a mesma importância, sejam magistrados, sejam promotores e procuradores de justiça, sejam advogados públicos, advogados privados. Eu vejo como é que eu posso dizer, uma preocupação em dar a mesma dimensão. Gente, o periculum in mora, na urgência, predomina. Às vezes você pode até não ter um fumus boniuris claro e definido, nem de longe, mas o periculum in mora é tão grande, e nessa época de coronavírus, o periculum in mora está gigantesco. Entendeu? Eu, às vezes, nem preciso do direito. Então, por exemplo, eu tenho um senhor idoso, grupo de risco, asmático, hipertenso, diabético, ele está na interseção da interseção de todos os grupos de risco, ok? Mas o hospital está negando a internação.
eu não preciso nem fazer grandes incursões no direito material que lhe assiste e ficar horas discorrendo sobre o direito constitucional do acesso à saúde. Eu só preciso me preocupar com os laudos médicos que atestam, entendeu, o enorme perigo em mora. Então é importante que se compreenda isso. Às vezes o perigo em mora prevalece muito sobre o fumus boniuris, especialmente, entendeu, nas tutelas ditas de urgência. Então, quando vocês lerem o caput do artigo 300, entendam dessa forma, ok? Até porque o caput do artigo 300 vai se complementar, e eu vou entrar, porque o parágrafo 1º e 2º nós já conversamos como complementos da petição inicial do artigo 299, ele se complementa processualmente com o artigo 3º, que diz o seguinte: a tutela de urgência de natureza antecipada não, eu nunca vou entender essa redação, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Eu vou repetir porque ninguém entendeu nada. A tutela de urgência, então aquela que o perigo in mora é gigantesco, de natureza antecipada, portanto, razoavelmente satisfativa, portanto, nós temos já um pouquinho de evidência, entendeu? Misturada com cautelaridade, eu tenho que ter esse equilíbrio, e eu estou no campo da satisfatividade. Então, o juiz está muito assustado em dar aquela tutela. Por quê? Porque ela, por ser antecipada, ela pode me gerar efeitos concretos definitivos. Então, está aqui escrito: a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Se vocês interpretarem literalmente esse dispositivo, a conclusão que vocês chegam é o seguinte: não tem tutela antecipada. Porque toda tutela antecipada é da vocação dela ser irreversível, né? Se eu concedo alimentos, entendeu? E a criança come os alimentos, eu não vou poder pedir para ela vomitar depois e devolver os alimentos, né? Se eu concedo uma pensão, se eu concedo uma cirurgia, se eu concedo a implantação de um marca-passo, que mais antecipatório do que isso não existe, né? Eu concedo a antecipação do marca-passo, a Unimed vai lá, viabiliza a cirurgia, eu vou lá no hospital, faço a cirurgia, está antecipado, entendeu? E aí o que acontece? Se eu interpretar esse dispositivo literalmente, nenhum juiz pode deferir uma cirurgia. Por quê? Porque ela é irreversível. Ninguém vai pedir de novo para tirar o marca-passo. Tirem o marca-passo dele. Mudei de ideia. Entendeu? Ninguém vai, não. Claro, ninguém vai chegar perto do cara para tirar o marca-passo do sujeito. Isso não tem sentido. Então, a interpretação literal desse parágrafo 3º é um desastre. Aí vocês vão me perguntar: mas, Eduardo, se o parágrafo 3º não diz o que ele diz, o que é que ele diz? Né? Eu tive uma professora de português na minha infância, Sheila, e ela dizia o seguinte: a língua portuguesa é tão rica que você tem várias formas de dizer uma coisa. O que eles estão dizendo aqui, o que o legislador quis dizer aqui é o seguinte: você tem que medir o chamado dano reverso. O que é que eu estou falando? Porque eu deferir a tutela para você, eu estou, na realidade, impondo um dano à parte contrária. O que eu tenho que sopesar nesse parágrafo 3º do artigo 300 é quem perece mais com o deferimento. Se eu deferir algo onde eu comprometa uma vida aqui, que é o risco de dano reverso, então eu tenho que sopesar, porque eu estou gerando uma irreversibilidade que gerará muito mais problemas do que soluções. Então, essa bilateralidade na análise pelo magistrado ela é fundamental. Aí vocês vão me perguntar: mas não é isso que o artigo diz? Realmente, não é isso que o artigo diz. A Sheila ia ficar muito zangada com o legislador, até porque está repetindo uma redação que já era das reformas do Código de Processo Civil de 1973, reformado, né? E eles, em vez de melhorar essa redação, eles continuam. Eu já vi magistrado indeferir tutela antecipatória com base nesse dispositivo. Doutor, o senhor está me pedindo uma coisa irreversível, eu não vou dar. Por quê? Porque está expressamente proibido pelo Código. Eu falei assim: então quando é que o senhor defere tutela antecipada? O
senhor não estou aqui para discutir o processo com o senhor, ele está indeferido, o senhor, por favor, agrave. Então, essa é a vida do advogado, né? Então, a gente tem que transcender, lembra sempre, quando vocês lerem um dispositivo processual e ele for muito claro, entendeu? Duvidem um pouco, porque tem um aspecto processual por trás dele que tem que ser considerado. E aí a gente recai, talvez, no maior desastre, a maior derrapagem do livro 5 do Código de Processo Civil, da parte geral, que trata da tutela provisória, que é o artigo 301. Né? Se lá nos primeiros artigos você vê um cuidado do legislador em não exumar cadáveres já sepultados, né? Aqui no 301 é praticamente o apocalipse zumbi. Por quê? Ele diz o seguinte: a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito. Onde está a definição de arresto? No CPC revogado. E sequestro? No CPC revogado. E o arrolamento de bens? Também no CPC revogado. E o registro de protesto contra alienação de bens? É um parágrafo, um artigo, numa medida cautelar que também foi revogada no Código passado. Vejam vocês que loucura que é. Eles ressuscitaram, é a revolta dos mortos-vivos. Trouxeram, não há definição, não há parâmetro. E o que é pior, arresto e sequestro, por exemplo, e até o próprio arrolamento de bens, mas o arresto e sequestro, regulados no CPC de 73, ressuscitado, porque a gente precisa de algum parâmetro para saber a diferença, por exemplo, entre arresto e sequestro, né? Arresto é a garantia de dívidas líquidas, né, em dinheiro, então eu pego bens, eu arresto bens para garantir direito, tantos bens quantos bastem para garantir aquela dívida, e sequestro é uma questão específica. Eu vou sequestrar um bem, eu vou sequestrar um fruto de algo que seja litigioso. Então, como diria o manezinho aqui em Florianópolis, no arresto eu tarrafeio o patrimônio do devedor, no sequestro eu pesco de vara e vou lá e pinço aquele objeto da lide. Então, estou discutindo aluguéis de um bem aonde eu vou, onde eu estou discutindo a propriedade. Se eu estou discutindo a propriedade, cuidado, não é arresto, é sequestro. Eu tenho que sequestrar aqueles aluguéis que estão sendo pagos. Agora, se eu tenho uma dívida líquida em dinheiro, entendeu? Eu vou lá e arrebanho quantos bens, tantos quantos bastem para assegurar aquela dívida, rede, vara, aqui eu qualquer que seja o truque didático que vocês escolham, entendeu? Eu estou tentando simplificar para vocês. Aí eu pergunto, aí vocês me perguntam, professor, isso não é indisponibilidade de bens? Pois é, então era só dizer indisponibilidade de bens, e eu não precisava aqui ficar ressuscitando os mortos-vivos, tempo do entulho autoritário, da ditadura militar, entendeu? Para ficar trazendo essas situações novas, entendeu? Em relação ao Código, mas muito antigas em relação às legislações brasileiras, né? O arresto do francês arrêter significa indisponibilizar. Então, bastava, né, tanto no arresto quanto no sequestro, no arrolamento de bens, em vez de ressuscitar o morto-vivo, diz só que você pode indisponibilizar bens, buscar e apreender, e todas essas situações que são o quê? Variações do tema poder geral de cautela, lá a análise probatória e adequação da medida que nós vimos quando nós analisamos o artigo 297. Então, esse artigo 301, ele me traz, digamos assim, lembranças de coisas que não têm definição no novo Código. Se vocês procurarem arresto no novo Código, vocês não vão encontrar. Vocês só vão encontrar no Código passado para poder, pelo menos, entrar nessas definições que eu passei para vocês. E aí, senhores, uma parte também que nós já tangenciamos, mas que eu vou fazer uma referência breve, que é a última parte dessa teoria geral, que é o artigo 302, que fala que, independente do dano processual, uma parte vai indenizar a outra. Pelo quê? Pelos excessos no cumprimento da medida. Isso é muito importante, tá? Porque eu vejo, por exemplo, banco, a
a transportadora não pagou o leasing, não pagou a alienação fiduciária, e aí há uma medida de reintegração de posse ou de busca e apreensão dos caminhões. É importante que o juiz, que o magistrado entenda, e eu vejo o magistrado, pegou emprestado, tem que pagar. Já ouvi isso de muito magistrado. Imaginem vocês a quantidade de vezes com a economia parada pelos próximos, no mínimo 60 dias, pelo que dizem por aí, né? Todas as empresas sem pagar suas dívidas, sem pagar suas alienações fiduciárias, sem pagar os seus leasings, né? Como é que a gente vai fazer para evitar a busca e apreensão dos caminhões que são o ganha-pão da transportadora? Né? Aí vem um magistrado que diz, não, pedir emprestado, tem que pagar, tem que se virar, vai lá e tal. Né? Uma execução trabalhista. Eu não quero saber, tem que pegar, vou mandar pegar os caminhões todos. Só que se você pegar todos os caminhões da transportadora, você quebra a transportadora. Entendeu? Por que eu já disse que eu já tangenciei isso? Porque isso está na caução. Lá. Lembram que eu falei para vocês? Que vocês pedem na auditar outra parte, vocês pedem justificação, ou então vocês apresentam uma caução. A outra parte também pode apresentar uma caução. O réu, entendeu? O demandado nesse pedido de tutela, entendeu? Ele pode também fazer a chamada contracautela. Que é fazer o quê? Não, peraí. Se ele está correndo o risco de indenizar, está aqui a minha liquidez, né? Está aqui um bem bom, entendeu? Mas não pega os meus caminhões. Porque aqui você vai me sufocar de tal forma que eu vou perder o giro dentro da minha empresa. Então, observem vocês 2 truques se vocês são réus. O primeiro, anotem aí, leiam meus lábios, contracautela. O que é? Antes de pensar em agravar, antes de pensar em embargo de declaração, antes de pensar nessa loucura que vocês pensam que existe, mas não existe, chamado pedido de reconsideração, não existe o fucking pedido de reconsideração no Código de Processo Civil. Ou embarga de declaração e pede efeito infringente, que é expressamente permitido no Código, entendeu? Ou agrava, entendeu? E pede o juiz de retratação lá embaixo. Mas, pelo amor de Deus, não me peçam reconsideração, porque os prazos continuam correndo e a decisão vai precluir, porque nenhum juiz decide antes de 15 dias. É importante que vocês entendam isso. Mas tudo bem, se for jogo rápido, se você estiver atento ao agravo, vai lá, pede o quê? A contracautela. O que é a contracautela? Excelência, Vossa Excelência está pedindo a busca e apreensão de todos os caminhões, isso é absurdo, eu também tenho, e aí eu entro do quê? Exatamente naquilo que eu falei para vocês, né? No parágrafo 3º do artigo 300. O juiz tem que ver para quem que a tutela é mais satisfativa para não gerar o dano irreversível. Porque é disso que trata o 302. Se eu gerar o dano irreversível, entendeu? Se eu chegar no final e o Bradesco, o título não era líquido, nem certo, nem exigível, o que acontece? O Bradesco tem que indenizar a transportadora. O banco tem que indenizar a transportadora. Entendeu? Então, esse é um elemento importante. Antes de pensar em cassar a decisão, pede uma contracautela. Vai que tem um bem. Olha, eu estou entregando aqui a minha garagem. A garagem está garantindo. Entendeu? Tá ok, tá bem, mas ela vale muito mais. É melhor do que ter o oficial de justiça rebocando o caminhão na tua transportadora. Então, esse é o elemento, digamos assim, fundamental que vocês entendam no artigo 302, que é o conceito de contracautela. Isto é, a outra parte também pode pedir a caução para poder amenizar um risco financeiro, um risco da sua própria sobrevivência, também com base na bilateralidade do parágrafo 3º do artigo 300, que fala para o juiz sopesar para quem a situação é mais irreversível. Eu estou lidando com vida humana. Realmente a situação é mais irreversível para o autor. Eu estou buscando e apreendendo todos os caminhões. A situação é mais irreversível para o demandado. Entendeu? Então, vocês estão vendo 2 situações distintas, autor e réu, aonde pode gerar uma perplexidade no magistrado, entendeu? Para deferir, indeferir e contracautelar. Então, a caução pelo autor é a cautela, a caução pelo réu é a contracautela. E aí, senhores, nossa, então tá, já entendi bem. E aí o código desanda. O código começa a tratar de exceções e não mais de regras.
o Código começa a tratar de muita doutrina, né? Isso tudo que eu falei para vocês até agora, que é uma grande espécie de teoria geral, eu preocupado com petição inicial, eu dando dicas sobre como é que você formata a petição inicial, como é que você formata o seu pedido, né? Como é que você atribui o valor da causa, se ela é antecedente, que é da causa principal, que isso só recolhe uma custa. Eu estou dando todo esse resumão para vocês, entendeu? Mas estou, na hora que eu vou minudenciar, que são os próximos capítulos do livro, eu desando completamente. Eu derrapo, entendeu? É Ayrton Senna na Tamburello. E aí o que acontece? Essa derrapagem me leva a tratar de assuntos que vocês passam horas elucubrando, mas eles não têm tanta importância assim. Por quê? Porque o Bermudes costumava dizer isso. Às vezes o legislador leva para o alfaiate um botão e pede para o alfaiate fazer um terno ao redor desse botão. Entendeu? O artigo 304 é um botão, entendeu? O duplo contraditório da cautelar é um botão, e ao redor desse botão, entendeu? Tem toda essa teoria geral que eu passei para vocês. Vamos analisar com calma, mas agora mais rapidamente, esse capítulo que trata do procedimento da tutela antecipada, né, requerida em caráter antecedente. Isto é, digamos assim, aquele pleito autônomo que antes da emenda para virar no mesmo eixo cognitivo a ação dita principal que vocês estavam acostumados a fazer. Então, na remota possibilidade de eu optar por uma tutela antecedente, e eu acho que ninguém faz isso, entendeu? Mas, de qualquer forma, porque não é mais da nossa cultura, isso foi a nossa cultura até 94, com o advento da tutela antecipada, e com certeza pereceu em 2002 com a fungibilidade entre tutela antecipada e tutela cautelar dos parágrafos, do parágrafo 7º do antigo artigo 273. Então, o que acontece? Eu estou há 2 décadas, aproximadamente, sem ajuizar medidas preparatórias, medidas que antecedem. O que eu faço? Eu já fiz a pesquisa, entendeu? Tudo está muito ágil agora, entendeu? A medida cautelar preparatória ou preventiva, ela fazia sentido na década de 60, onde eu tinha que fazer uma petição rápida, entendeu? Eu sou desse tempo, eu tenho que confessar que eu já estou meio velho, entendeu? E a gente tinha que fazer uma pesquisa de jurisprudência, entendeu? Eu nunca me esqueço, eu trabalhava no Bermudes, ele chegava às 8 horas da noite, olha, você tem que fazer uma pesquisa, uma medida urgente, vai lá na revista trimestral de jurisprudência, que é a revista do STF, entendeu? E dá uma olhada no que a jurisprudência do STF diz. Senhores, naquela época, nunca mais vamos esquecer, eram 117 volumes. Eu tinha que pegar o volume 1 e começar a folhear, porque não tinha índice. E eu ficava folheando, e era um trabalho para a noite inteira. Hoje, em 15 minutos, a atuação está pronta. Entendeu? Você vai lá, monta, já pega uma doutrina, né? A petição não precisa ter 59 páginas, vocês não precisam fazer coisas, textos muito bem elaborados, textos objetivos, né? Pesquisa de jurisprudência, então, meu Deus do céu, você busca por palavras-chave, então todo mundo já tem uma inicial pronta. Por isso, até hoje, vocês confundiam a inicial do pleito final com a inicial de um pedido antecedente. Porque para vocês era a mesma coisa. E não é. Entendeu? Então, num tempo onde você datilografava e não tinha tempo de datilografar 500 páginas, entendeu? Então, o que você fazia? Você fazia, sei lá, 10 páginas, fazia uma cautelar, olha, esse é o problema. Aí o juiz, à mão, despachava. Por isso aquele espaço entre o excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito e fulano de tal, era ali naquele espaço que hoje é tradicional, mas que é desnecessário, né, que os juízes despachavam à mão, a caneta, e nem justificavam. Defira o pedido, indefira o pedido, segue o baile. Entendeu? Então, datava assinado e colocava o carimbo. Entendeu? Era assim que se faziam as coisas na era da medida cautelar preparatória ou preventiva. Entendeu? Agora, nós estamos numa era completamente diferente. Então, em primeiro lugar, por isso que eu digo que é o botão que alguém coloca para que alguém faça um terno ao redor. Eles trouxeram uma situação que a gente não faz para prever uma situação que é ainda mais rara ainda. Né? Então, é um binômio, né? O 303 trata da regra geral de tutela antecipada e o 304 me traz uma importação do direito francês, né? E nem tudo que é importado é bom, né? Onde você
viabiliza a estabilização da medida. O que diz o artigo 303? Vou ler rapidamente aqui. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada. Sim, porque em caráter antecedente é isso mesmo. Opa, essa eu já entendi, Eduardo. Quando eles dizem o óbvio é que eles estão escondendo alguma coisa. Pois é aí que está o problema. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final. Chama-se referibilidade. Eu digo qual é a ação que eu vou mover depois, para eu entender qual é a relação entre a tutela e o pedido. Isso é um requisito da petição inicial quando ela é antecedente. Quando ela é incidental, eu não preciso fazer isso. Mas quando ela é antecedente, eu preciso dizer, olha, eu vou mover uma ação assim, assim, assado. Então, eu tenho o capítulo dos fatos, que é o periculum in mora, do direito, que é o fumus boniuri, e tem um capítulo, né, vocês vão adorar, porque é uma palavra cafona, da referibilidade. E aí vocês colocam, olha, todas essas situações convergem para uma ação condenatória, para uma ação declaratória, para uma ação, entendeu? Então, eu vou declarar uma paternidade, eu vou condenar nos alimentos, eu quero uma parte da partilha que foi feita depois que o velho morreu, eu quero um monte de coisa, entendeu? Então, esses meus pleitos que eu coloco já na petição inicial, normalmente há 2 décadas, agora eu posso fazer em caráter antecedente. Mas eu tenho que dizer que eu vou mover uma ação declaratória, que vocês chamam vulgarmente de reconhecimento de paternidade. Vocês têm que ter esse da referibilidade. É um 3º capítulo exclusivo para petições em caráter antecedente. Então, vou reler de novo, porque a gente já perdeu o fio da meada. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade... Desculpa, estou lendo o artigo errado. 303. Os casos em que a tutela de urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final com a exposição da lide, né, do direito que se busca realizar e do perigo de dano, que, né, em latim você já sabe o que eu estou me referindo, ao resultado útil do processo. Então, o que nós temos aqui? O que está escondido aqui dentro? Né, esses aspectos que eu estou falando para vocês. O capítulo de referibilidade. Essa é a palavra-chave desse artigo 303. E aí, senhores, eles têm o procedimento. Não vou ler o procedimento, porque eu nem gosto de tratar procedimento, porque o procedimento é receita de bolo. Mas existe, ele trata no parágrafo 1º do quê? Do prazo para aditar, né? Quando for o caso, então você adita. Antigamente você teria que propor a ação principal, agora você só adita, você emenda o teu pedido e coloca os pedidos principais. E por isso que eu te falo, eu falo isso para vocês, a gente se desacostumou a fazer o pedido antecedente. Por quê? Porque a gente faz todos os pedidos juntos. Ao invés de ter 2 trabalhos, se preocupar com prazo, com uma série de coisas, eu já tenho a tecnologia a meu favor, eu já faço tudo junto e tudo mais. Mas por que ele está teimando tanto no antecedente? Por causa do artigo seguinte, o artigo 304. O que diz o artigo 304? Então, no 303, você tem todo o procedimento da tutela antecipatória em caráter provisória antecipada em caráter antecedente. Tá, tudo bem, eu tenho que aditar, tem o prazo que o juiz vai consignar, tem a questão de recolhimento das custas iniciais, e aí eu não preciso recolher custas quando eu aditar. Entendi tudo isso. Mas por que ele está me dizendo isso? Ele poderia ter dito isso no capítulo anterior. Ele está dizendo isso porque agora vem o botão do terno para vocês fazerem o terno ao redor. O que diz o artigo 304? A tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303 torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Por que eu chamo de botão? Porque, primeiro, é muito raro alguém não recorrer. Até plano de saúde recorre, até o Tribunal de Haia. Entendeu? Então, os caras são pagos para isso, gente, pelo amor de Deus. Né? A Brasil Telecom recorre até o Tribunal de Haia, até a Organização Mundial de Saúde, sei lá. Para onde couber recurso eles vão entrar. Porque eles sabem que os juízes têm medo de uma possível reforma e sempre vão dar lá na base, lá no piso, um efeito suspensivo para um recurso absurdo que está sendo ainda, porque ainda não transitou em julgado, ou porque o transitado em julgado ainda pode ser motivo de algum tipo de rescisória, sei lá. Eles brincam com o psicológico do magistrado para ele dar aquilo que ninguém deu no tribunal, efeito suspensivo.
né? Então, aqui é uma situação que já é rara por si só. É que nem a ação munitória. A ação munitória só é rápida se não embargar. Mas quem é que não embarga? Entendeu? Então, é lei federal feita para ser regra baseada numa situação excepcional. Por isso que eu falo, é o botão, né? Chega para o alfaiate, alfaiate, gostei muito desse botão. Então faz todo o terno ao redor dele, porque vai ficar bonito. Não tem muito sentido, mas, em primeiro lugar, essa condicionante, né? Se não houver recurso. Eu preferia pensar o seguinte, se ele não conseguindo efeito suspensivo recursal, a tutela se satisfizer. Aí teria sentido o dispositivo. Mas não recurso é muito raro. Qual é o percentual de não recurso? É muito raro. Ainda mais se tratando de tutela antecipada, portanto satisfativa, portanto gerando um grave prejuízo à parte contrária. Então, acho muito difícil, né? Então, vou reler aqui, artigo 304, a tutela concedida nos artigos 303 torna-se estável. Opa, se a parte não recorrer. O que é esse estável? O que significa? Né? E aí tem um Código de Processo Civil de parágrafos, nesse artigo, explicando o que é essa estabilidade. Ela tem focinho de coisa julgada, orelha de coisa julgada, rabo de coisa julgada, pata de coisa julgada, mas não é coisa julgada. Entendeu? Até o prazo é estranho. Entendeu? Porque é um prazo de 2 anos para propor a ação para desconstituir essa estabilidade. Mas, espera aí, só tem um prazo no Código de Processo Civil que é de 2 anos. Ação rescisória, que é para quê? Para rescindir coisa julgada. Então, olha só um monte de identidades que tem nesse botão. Então, gente, a gente tem que olhar o botão com microscópio para poder entender qual é a utilidade desse botão. Eu ajuizo uma ação, uma tutela antecedente de caráter, uma tutela antecipada de caráter antecedente, peço a tutela, o juiz defere uma cirurgia, uma implantação de uma órtese ou prótese, entendeu? Você vai lá, corre, mas se o cara agravar, ela não se torna estável, segue o baile. E se o cara não agravar, o plano de saúde, o hospital, ou quem quer que seja, entendeu? Ela se torna estável. Nossa, então eu ganhei muita coisa com isso. Será? Vamos ver. Primeiro, parágrafo primeiro. Parágrafo primeiro. No caso do caput, o processo será extinto. Tá, estabilizou. Mas espera aí, eu tive só uma tutela, não tive uma decisão de mérito. Então, olha só que coisa, que botão especial é esse, né? Eu tenho algo que é extinto, onde não há resolução de mérito, mas tem eficácia. Parágrafo 2º. Qualquer das partes poderá demandar da outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar. Então, está extinto, mas vocês podem fazer o quê? Ajuizar a ação pedindo os danos morais, né? Ou então a Unimed, o plano de saúde, o hospital, podem entrar com uma ação para rever essa situação que está estável, mas não tem mérito. Parágrafo 3º. A tutela conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida na ação, que trata o parágrafo 2º. Qualquer das partes, parágrafo 4º, poderá requerer o desarquivamento dos autos, tempos de processos físicos, praticamente sem muito objeto. Parágrafo 5º, é um Código de Processo Civil. O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, previsto no parágrafo 2º desse artigo, extingue-se após 2 anos. Professor Cássio Scarpinella Bueno, ele agride muito os processualistas, quando ele refere isso. Ele diz o seguinte, espera aí, 2 anos, aqueles 2 anos da ação, aspas, rescisória, que, aspas, não é rescisória, entendeu? Mas é uma ação constitutiva, negativa, para obter a desconstituição daquela estabilidade que você já obteve com a tua tutela, que não houve recurso e, portanto, é raríssima. Mas o prazo de 2 anos irritou o professor Cássio, porque ele diz o seguinte, o Código Civil vai lá e fala em prescrição e decadência e regula a prescrição e decadência. Aí vai o Código de Processo e diz assim, vocês aí falam, dos civilistas falam em 3 anos, mas se não mover a ação em 2, vocês perecem o direito por decadência de um direito material processual. Vá dormir com uma interação entre direitos mal feita.
falta de conversa, falta de tudo nesse aspecto. E aí vem o parágrafo 6º, que é sensacional, onde eles pedem desculpas pelo botão que eles estão fazendo. Eles colocam o seguinte: a decisão que concede a tutela não fará coisa julgada. Mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a rever ou reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes. Então, quer dizer, não faz coisa julgada, mas precisa de uma nova coisa julgada para revê-la. Desculpa, galera, entendeu? Esse botão, entendeu? Acaba desviando a atenção, muita energia, quando na realidade você resolve todos os problemas com a teoria geral que eu passei para vocês, inclusive com dicas de petição inicial. Entendeu? Seja antecedente, seja incidente, que é o que a gente aprendeu a fazer desde o escritório modelo. Entramos no penúltimo parte da nossa conversa, muito rapidamente, falar de tutela cautelar. Qual é o problema da tutela cautelar antecedente também? É uma ressuscitação dos mortos? Também. É a velha cautelar preventiva ou preparatória batendo na nossa porta. Qual é o problema delas? A vantagem dela é que não tem botão, né? Porque ela não, como ela é cautelar, ela nunca se estabiliza. Então, a estabilização da tutela do artigo 304, ela é exclusiva para antecipações, para satisfações, para antecipações de mérito. Ok? Como a cautelar, ela é puramente reversível, ou ela precisa ser reversível, entendeu? Ela não tem estabilidade. Então, o que acontece? Uma indisponibilidade de bens. Tem que vir, então, o pedido principal. Tem que haver emenda, tem que haver o mesmo eixo cognitivo. Então, mesmo que você ajuize na remota possibilidade de você perder o seu tempo e ajuizar uma cautelar em caráter antecedente, entendeu? Você o fará sabendo que vai ter 2 trabalhos depois, porque cautelar é sempre provisória. O que nos irritou a quem estuda processo civil? Exatamente o aspecto zumbi do corpo exumado. Ela traz um duplo contraditório. Se você observar o artigo 306, está dito ali: o réu será citado para, no prazo de 5 dias, contestar o pedido cautelar antecedente e indicar as provas que pretende produzir para uma cognição dentro do pedido cautelar antecedente. Aí vocês falam assim: meu Deus do céu, não estou entendendo nada. Eu tenho um contraditório dentro da cautelar. E eu ainda nem editei. E aí, quando eu vou efetivar a cautelar, o artigo 308, eu tenho que citar a parte contrária para contestar de novo. Então, eu tenho que contestar 2 vezes. Eu tenho que, está lá escrito, artigo 308, efetivada a tutela cautelar, depois desse contraditório inicial, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias, caso em que será apresentado os mesmos autos, em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais. Repetição do procedimento que nós já tratamos lá na teoria geral. O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar, que é o elemento que salva, porque ela pode ser incidental, que é o que a gente está acostumado a fazer há quase 2 décadas, fazer o pedido principal e o pedido de tutela, seja ele qual for, simultaneamente num ajuizamento, fazendo um trabalho só, fazendo uma petição só e tendo umas custas só, de maneira que as coisas andam sem duplo contraditório. E aí, o que acontece? Aí, no parágrafo 3º, entendeu? E 4º, você tem, de novo, mediação para conciliação e depois contestação de novo ali no parágrafo 4º. Então, eu já contestei e vou ter que contestar aquilo que já foi contestado referente à contestação, porque agora eu mediei, então eu aditei, então eu sou obrigado a fazer uma dupla contestação. E em tempos de processo eletrônico, passado o ano 2000, 2 contraditórios. Vocês sabem que um processo em Santa Catarina, vamos pensar que ele anda na velocidade de no máximo 2 atos por ano. Eu tendo esse duplo contraditório, vocês imaginam o que a minha cautelar antecedente vai agilizar no meu processo? Entendeu? É muito complicado. É muito complicado. Então, seja porque a tutela antecipada, antecedente, tem um botão, entendeu? E seja porque a cautelar tem um duplo contraditório, implica num duplo contraditório desnecessário, eu chego à conclusão que eu tenho que me basear mais, gastar mais massa cinzenta ali na teoria geral, até o artigo 302, ok? O resto é botão ou
grande perda de tempo. E, por falar em perda de tempo, no final do nosso curso de hoje, nós temos, já que nós estamos fazendo a maratona, nós temos a tutela de evidência. O que é a tutela de evidência? Já definimos lá no início. É aquela tutela que é deferida independentemente do perigo da demora. O direito é tão claro, o direito é tão evidente, que ele ultrapassa a certeza, o juízo de certeza típico de tutelas antecipadas, e ele é mais antecipatório que a própria antecipação, e ele é tão evidente que você já pode conceder de início. No mesmo código que você tem o julgamento parcial de mérito, lá no artigo 356. Claro que eu tenho situações de urgência, mas aí é perigo in mora. Claro que eu tenho situações de contraditório, mas, de qualquer forma, 80% da minha tutela de evidência é absorvida. Lembra quando a gente deferia divórcio por tutela de evidência? Agora o divórcio é deferido liminarmente. Como o quê? Como julgamento parcial de mérito, lá do artigo 356 do Código de Processo Civil. Então, o que acontece? Eu tenho uma teoria geral muito interessante, muito inovadora, muito esclarecedora. Depois eu tenho um botão, perda de tempo e redundância. Entendeu? Se fixem nos artigos 294 a 302. Entendeu? Não gastem muita massa cinzenta para o botão. Para que eu uso o botão? Só para explicar para vocês. Por que eu peço uma tutela antecipada, entendeu? Em caráter antecedente. Quando eu acho que o simples satisfação da medida já exaure qualquer pedido. Quando é que isso acontece? Em 0,2% dos casos. Eu peço cancelamento de protesto, entendeu? E eu peço algum cumprimento de obrigação que é cumprida. Uma vez eu fui contratado por um grande empresário que ia dar uma festa de 15 anos para uma filha, e ele tinha contratado uma banda chamada J Quest. E aí eu recebi, ainda era fax naquela época, eu recebi um fax dizendo que ele ia tocar em São Paulo naquele final de semana. Eu usei aquilo ali, pedi uma tutela de obrigação de fazer, ele tem que vir aqui cantar, entendeu? Consegui uma tutela com uma multa diária, um astrente, fui a São Paulo, era autos físicos, né? Era década de 90 ainda, vocês nem sabem o que é isso, esse sofrimento. Aí foram lá, cumprir, eliminaram, o empresário, não, estamos indo cantar. No dia seguinte, eles estavam aqui, cantaram, fácil, extremamente fácil, e aí cantaram, fizeram sucesso, saíram no Cacau Menezes, entendeu? E acabou. Segunda-feira, eu tenho alguma coisa a emendar? Não. Eles podem ter até agravado, mas não deu tempo para nada, já se satisfez a obrigação. Então, só nessa situação muito peculiar de quase laboratório, condições de temperatura e pressão controlada, que eu consigo imaginar uma coisa que eu fiz uma vez na minha vida, onde eu podia ter uma situação típica de estabilização da medida. Entendeu? Fora disso, eu não consigo pensar em muito mais coisas. Então, usem o botão para quê? Para quando a medida for efetivamente, da sua natureza, estabilizável. Isto é, eu pedi o cumprimento, o cara foi lá e pintou o muro. Eu pedi o cumprimento, o cara foi lá e consertou o carro. Eu pedi o cumprimento, o cara foi lá e trocou o bem lá do consumerista. Se o cara trocou, não, vou pedir dano moral. Complicado, porque o cumprimento dentro do prazo de graça que o processo, que a tutela de urgência te deu, ela prevê essa possibilidade. E aí vai dizer, o juiz vai poder sair como ele sai sempre pela teoria do mero aborrecimento. Então, o botão, já cansei de dizer para vocês, não vou me tornar redundante, entendeu? O botão é muito raro, seja porque é muito raro alguém não recorrer, seja porque a situação que se estabiliza também por si só é muito rara, né? Temos a medida cautelar redundante e temos uma tutela de evidência de cunho antecipatório, natureza antecipatória, que efetivamente se esbarra, né? Claro que, tecnicamente, eu consigo visualizar um ou outro inciso que eu consigo tirar do julgamento parcial de mérito, mas se eu tivesse ampliado um pouquinho mais ali as situações de julgamento parcial de mérito, eu tinha praticamente esgotado a tutela de evidência aqui. Então, eu fico à disposição se vocês tiverem alguma dúvida. Esse curso, de qualquer forma, vai para a ESA Play, né? E vocês vão poder assistir isso com mais calma e qualquer coisa, né?
Nós vamos ter aí uma maratona de alguns dias, né? Eu volto aqui, se vocês precisarem que eu fale sobre teoria da prova, sobre tutelas diferenciadas em procedimento especial, possessórias, né? Divisórias, situações petitórias, situações cautelares em inventários, partilhas e tudo mais, né? Reserva de quinhão. Tem um monte de coisa que a gente pode fazer ali nos procedimentos especiais. Ou então jogar a conversa fora sobre principiologia, teoria da ação, tudo o que vocês quiserem, eu estou à disposição. Até porque eu também vou ficar em casa, isolado, e vou ficar lá com o meu computador. Então, tirem dúvidas, perguntem, casos concretos, eu estou aqui para isso. Um abraço para vocês, agradeço ao Marcos pela paciência, o presidente Rafael Horn, que nos disponibilizou aqui para fazer essa nossa conversa em tempo de coronavírus. Muito obrigado, um abraço a todos vocês. Obrigado, professor. Obrigado, professor Eduardo de Melli Souza, aqui no nosso chat. Só elogios, só elogios. Com certeza na nossa maratona aí, durante a questão do coronavírus, em que a gente vai ter o WebESA todo dia, certamente o professor Eduardo vai voltar com algum tema prático para a advocacia que envolva o processo civil, a exemplo do que ele fez hoje para nós. Então, para encerrar, só queria fazer a divulgação dos 2 próximos cursos que vão acontecer. Amanhã, dia 19 de março, às 19 horas, nós teremos prática de planejamento sucessório com a professora com a professora Luciana Faísca Narras. A professora Luciana já foi presidente da Comissão de Direito de Família, atualmente é a diretora-presidente do IBDFAN de Santa Catarina, professora da ESA, uma excelente palestrante, vai ser um curso muito interessante sobre direito sucessório. E, na sexta-feira, nós teremos o tema de direito previdenciário. O nome do nosso curso é Advocacia Previdenciária, Prática nos Benefícios por Incapacidade. Nós teremos 2 professores lecionando simultaneamente esse curso na sexta-feira, também às 19 horas. O professor Tiago Martinelli, ex-presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB, atual diretor do Núcleo de Direito Previdenciário da ESA, e também o professor Kisley Domingos, especialista em direito previdenciário. Ambos estão aí pelo Estado com um projeto Previdência em Foco. A pegada é a mesma de hoje. Questões práticas, questões objetivas, questões que impactam diretamente na advocacia. Então, nós aguardamos vocês, mesmo horário e o mesmo canal do YouTube da OAB de Santa Catarina. Mais uma vez eu agradeço. Só fazer um pedido de desculpas, eu tive que trazer o amendoim, porque eu tive que dispensar todo mundo lá em casa e ele não ficava sozinho, então eu tive que trazer. Peço desculpas a vocês. Um abraço. Tem muita gente aqui no chat que reconheceu, já falou amendoim antes do professor Eduardo apresentá-lo. Então, professor Eduardo, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela disponibilidade, certamente será convocado durante essa nossa maratona para falar de outros temas de processo. Quero mais uma vez agradecer à Advocacia Catarinense que nos acompanha até esse horário. Saibam que o trabalho da ESA, o trabalho da seccional, da diretoria, é todo no sentido do aperfeiçoamento da Advocacia Catarinense. Então, nos encontramos amanhã, mesmo local, chat, canal do YouTube da OAB, canal da OAB no YouTube, também o mesmo horário às 19 horas. Obrigado e um abraço.